o humor e a cultura do cancelamento. E fui pra Rádio Tupi, aí fui trabalhar com o Luiz Penido. Calhou do Luiz Penido me indicar pro Chico Anísio, que ele falou que o Chico Anísio já tinha sido comentarista esportivo da Rádio Tupi há muitos anos atrás, ele era muito amigo. O Chico Anísio entrou para dar uma entrevista pro Penido, para divulgar um show dele, e fora do ar o Penido falou assim: Chico, fora do ar, aqui na rádio tem o Maurício Manfrini, um cara da Patrulha da Cidade, faz um monte de vozes aqui, você não quer dar uma oportunidade para ele? Ele tem um personagem bacana pra caramba. Aí o Chico falou: não, manda ele vir falar comigo. Então as coisas foram se encaminhando para isso, entrei pra escolinha. Quando acabou a escolinha do professor Raimundo, Moacir Franco, através do Washington Rodrigues, Apolinho, que te perdeu ele agora há pouco tempo, meu outro padrinho também, me apresentou pro Moacir Franco. Moacir Franco me apresentou pro Carlos Alberto de Nóbrega, onde eu tive a chance de ficar ali, cara, dividindo um camarim com Ronald Golias. Você tem noção? Ronald Golias pedindo conselho pro Ronald Golias, e ele me explicando algumas coisas, o que eu deveria ou não fazer no humor. E aí na Praça é Nossa, Ronald Golias, Canarinho, Saulo Laranjeira, que tá lá até hoje. Zé Lezinho? Zé Lezinho foi escolhendo o professor Raimundo. Certo. Outro camarada também que me orientou muito, tá? Você conhece pessoalmente? Não, eu só admirava o personagem. Cara, no dia que você conhecer, você vai enlouquecer. Que é um camarada também que me ajudou muito. Zé Bonitinho, eu trabalhei com o Zé Bonitinho, eu fiz show com o Zé Bonitinho, cara. Sério? Zé Bonitinho, Jorge Loredo. Então, eu fui aprendendo com esse pessoal. E todos eles faziam, muitos fazem até hoje, um humor que é o humor para poder fazer rir somente, né? Porque tem um humor que faz você pensar, tem um humor que é para você ser aplaudido, tem shows de humor que você vai ver, a pessoa só é aplaudida, mas ninguém ri, porque o caminho é diferente, é para poder falar uma coisa que para poder agradar. Então a pessoa só é aplaudida, mas não causa o riso, né? Esse é um estilo de humor. E eu fui aprendendo com esses caras. Eu fui aprendendo com Jorge Loredo, com Moacir Franco, fui aprendendo com Zé Lezinho, que é o Nairon Barreto, Carlos Alberto de Nóbrega, que falou: faz assim, faz assim, faz assim. Ó, o meu bordão Fato Venéreo foi o seguinte: o Chico Anísio na escolinha, ele me chamou uma vez, antes de começar a gravar, ele já estava de Chico Anísio, de professor Raimundo, ele falou assim: Manfrini, dá um pulinho aqui. Aí eu apoiei na mesa igual você tá assim, falei: olha, preste atenção, vou lhe dar uma aula, preste atenção, com licença. Ele falou: olha, se você escrever, você que está escrevendo os seus textos, não é? Eu falei: sim, sou eu. Se você escrever o texto com uma lauda e só o final dessa história foi engraçado, para quem estiver assistindo, esse texto fica com 2 horas. Agora, se você escrever um texto com 10 laudas e tiver o cuidado de colocar um molhozinho, uma palavra engraçada no decorrer das histórias, um termo engraçado, e às vezes o final não precisa ser nem engraçado, que a pessoa já riu durante. Esse texto com 10 laudas fica parecendo que tem 2 minutos. Foi aí que eu peguei o macete de, durante as histórias, colocar umas frases engraçadas, um jeito de falar engraçado, pra pessoa ir rindo durante, pra não ficar só já parou alguém pra te contar uma história longa? Sim. Que só o final é engraçado? Sim, aí chega no final, você já distraiu, passou um passarinho, você já não presta atenção. Então, cara, eu tive a sorte de ter esses caras me ensinando, né? Moacir Franco, Saulo Laranjeira, Pedro Bismarck. O Pedro nem gosta muito que eu falo, não. Que eu fale, não. Ele fala assim: rapaz, isso é mérito seu. Pedro fala: isso é mérito seu. Ninguém te ajudou, não. Eu falei: claro que ajudou. O Pedro Bismarck, cara, ele evitou que eu caísse em vários buracos, porque ele me mostrou: aqui eu caí, aqui tem buraco, aqui tem buraco. Então eu fui aprendendo com ele, desviando, né? Fui aprendendo a ter procedimentos, comportamentos. Então ele nem gosta muito que eu falo, não, mas eu sou muito grato ao Nessa da Capitinga, ao Pedro Bismarck, que eu ia pro sítio dele, ficava até 5 horas da manhã, ele sentado comigo assim, eu conversando igual eu tô conversando contigo, ele me orientando: ó, faça dessa forma não, aqui tá errado, aqui tá certo. Incontáveis vezes eu fiquei até 5 horas da manhã conversando no sítio dele, ele me explicando como é que era a carreira, qual o comportamento que eu deveria ter, o procedimento com as pessoas. Então eu tive a sorte e o merecimento, né, de encontrar essas pessoas. Isso foi me fortalecendo, isso foi compactando a minha carreira, né? Eu fui aprendendo com esses caras. Maurício, me diga uma coisa: o que você acha que nunca deu para colocar humor? Quais são os assuntos que você acha que há 40, 50 anos atrás as pessoas já não brincavam, ou se brincavam era uma brincadeira de mau gosto?
alguns assuntos que nunca deu para fazer humor, e nós vamos ver alguns que sempre podemos fazer humor, e por causa, talvez, de dores de algumas pessoas, hoje nós não podemos mais. Mas tem assuntos que nós nunca deveríamos ter brincado. Se você tivesse que destacar uns 2 ou 3, eu nunca brincaria com isso. Eu nunca faria uma piada disso. Nunca brincaria e nunca brinquei. Câncer. Ok. Nunca brinquei. Certo. Nunca brinquei e nunca brincaria, né? Certo. Pessoa que... Doenças, né, tipo câncer. Certo. Doenças em geral. Em geral. Não sei, gripe, essas coisas. Certo. Dor de barriga, isso aí. Eu conto histórias de dor de barriga. Agora, doenças sérias, assim, eu não, de forma nenhuma. Né? Eu brinco com a nega Juju. Eu brinco com distúrbio hormonal que a nega Juju teve, tomava muita pílula decepcional. Olha só, então eu vou contando a história, mas para poder desenhar aquilo que eu convivo teoricamente com o personagem, né? Mas assim, eu nunca brinquei e não brincaria com doenças sérias, né? Mas, por exemplo, olha, com às vezes uma piada, uma brincadeira com um careca. Já fiz muito. Com um gordinho. Já fiz. Com um magrelo. Já fiz. Com um português. Já fiz muito. Certo? Esses dias eu fiz uma brincadeira falando sobre, às vezes a gente levava um fora da menina na escola e não tinha nenhuma crise de identidade. A gente ia fazer uma reclamação para Cabrita na fazenda no final de semana. Nossa, e vieram para cima de mim falando que eu estava promovendo a zoofilia, você está entendendo? Porque tinha gente que fazia e eu estava certo? Como se alguém fosse ouvir essa história sua e falar, boa ideia. Vou pegar. Vou colar uma cabrita aí. Não tem. Ninguém vai ouvir. Uma vez eu contei uma piada na praça que teve uma reclamaçãozinha, que era a história do Paulinho Gogó. Eu tinha um bazar, né? E eu vendi um montão de coisa no bazar. Aí o Chico Virilha chegou pra mim e falou: Paulinho, tá muito frio. Você não tem aquelas bolsas d'água quente pra eu colocar nos pés? Que meu pé é muito frio. Se o meu pé não esquentar, eu não consigo dormir. Falei, Chico Virilha, cara, acabou. Tá todo mundo comprando essas bolsas de água quente. Mas fala o seguinte, eu tenho um gato aqui, esse gato é muito peludo. Então você leva ele pra cá, você coloca ele em cima dos teus pés, que você vai dormir, ele vai aquecer. E aí semana que vem vai chegar as bolsas de água quente, você me traz o gato de volta que eu te vendo a bolsa de água quente. O Chico Virilha foi, levou o gato, e aí no outro dia ele veio todo arranhado. O Chico Virilha veio todo arranhado, me devolveu o gato. Toma esse desgramado desse gato. Falei, o que foi? Falei, não, cara, quando eu coloquei o funil no oritimbó do gato, ele não reclamou muito não, mas quando eu joguei água fervendo, caraca, o gato... Cara, ninguém vai ouvir isso, vai falar, tá aí, vou pegar um gato. Vou colocar. Claro, tudo bem. Eu nem conto mais, não. Contei uma vez e não contei mais. A gente vai se adequando a isso. Mas eu não tenho muito problema com isso, porque o personagem, ele vai suave. Eu não, graças a Deus, até hoje não tive nenhum processo, né? Porque a intenção é só fazer rir e de uma forma que ninguém saia ofendido, que ninguém saia magoado. E acontece o contrário, tá? Já tive show em Niterói, no teatro da Unimed, se eu não me engano, Teatro Abel, que eu brinquei com 2 pessoas na plateia. Tinha uma pessoa de muleta aqui, eu brinquei com as 2 pessoas. Certo. Uma tava com óculos dourado, eu brinquei com ela, brinquei com a outra pessoa que tava do lado, que tinha o cabelo branquinho, igual do senhor assim, e pulei a pessoa que tava de muleta e brinquei com a outra pessoa do lado. No final ela reclamou comigo, você brincou com os meus 2 amigos que estavam do meu lado, de óculos, outro cabelo, e você não brincou comigo, me senti excluído, tá? Entendeu? Ele falou, você podia brincar comigo normal, igual você brincou com todo mundo. Então, eu só não brinquei com ele porque ele tava de muleta. Entendi. Então, cara, depende da maneira como você brinca, depende da maneira como você se dirige a outra pessoa para fazer o humor. Às vezes a pessoa que faz parte da classe, ela não se ofende, mas alguém que se declara um ativista em prol daquilo... Se ofende por ela. Se ofende por ela e acaba fazendo...